Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Então, nós vamos nos colocar de pés, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Aleluia. Vamos aguardar até que os irmãos achem para a gente fazer a leitura todos juntos. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 24 e 25. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos por essa preciosa oportunidade que tu nos dá de estarmos na tua casa, Senhor, de ouvirmos a tua voz. Como nós somos felizes por isso, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por cada vida que aqui está. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é infalível, aleluia. E nós queremos te pedir, Senhor, nessa hora, fala conosco, Deus. Fala com cada coração, a começar pelo meu, a começar por cada um de nós que estamos aqui sobre este altar. Cada vida, Senhor, que está em casa nos assistindo através das lives, as vidas que estão aqui, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, que nós saiamos daqui com essa semente poderosa da Tua Palavra, brotando, germinando, florescendo e frutificando, Senhor. Como eu já te pedi, Senhor, que não seja eu não tenho nada para oferecer, Senhor, mas com toda a humildade, reconhecendo que eu não sou nada sem Ti, eu te peço, fala através de mim, que eu seja apenas instrumento, Senhor, instrumento de bênçãos para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor Jesus. Você pode sentar, louvando ao Senhor, amém. Eu esqueci de dar boa noite para quem está em casa nos assistindo, não se sinta mal, desculpa. Muito boa noite, você é muito bem-vindo aqui. Fique à vontade, e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Bom, pessoal, esse versículo que a gente leu, ele é um versículo bastante conhecido, mas ele é a essência daquele que segue a Jesus. Existe muita coisa rolando por aí hoje em dia, e muitos evangelhos sendo pregados, que não são o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. O evangelho de Cristo é um evangelho de sacrifício. O evangelho de Cristo é um evangelho de abnegação. Mas é o evangelho da mais completa felicidade. E Jesus, ele deixa essas palavras aos seus discípulos, a nós, para que a gente não esqueça que o preço mais caro pela nossa vida, ele já pagou. Nós não precisamos pagar aquilo que precisaríamos se tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelas nossas iniquidades. Jesus já pagou. Mas existe um preço. Existe um preço a ser pago. E sabe, nós vivemos juntos 21 dias de dedicação mais intensa a Deus. Nós vivemos juntos 21 dias em que, além de se abster, né, como a Neiva já explicou aqui, de 3 coisas, uma que a gente gosta de comer, outra que a gente gosta de tomar, uma coisa que a gente gosta de fazer. Nós intensificamos as nossas orações, o nosso clamor, a nossa dedicação a Deus. Tínhamos devocional no Instagram todos os dias. E eu não tenho dúvida de que tudo isso é por um motivo. Tudo isso tem um propósito.
Tudo isso não é para que esses 21 dias se encerrem e a nossa vida continue a mesma. Tudo isso é para que, a partir de agora, a gente viva essa intensidade com Deus cada vez mais. Ela precisa ser uma crescente na nossa vida. Você já se perguntou o que vai ser da sua vida amanhã? Você já se perguntou o que você vai fazer amanhã? Ah, como assim, Rebeca? Eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer o almoço, sei lá. Mas sabe, não é possível que Deus tenha chamado o seu povo, a sua igreja, a se dedicar mais a Ele, para que amanhã a nossa vida continue a mesma. Para que amanhã a gente volte às mesmas práticas que nós estávamos tendo lá no dia 13 de abril, um dia antes do nosso propósito começar. A vontade de Deus é que a gente não viva apenas 21 dias de dedicação a Ele, mas que a gente viva uma vida sacrificada no altar de Deus. Jesus, Ele é bem claro quando Ele diz: quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser meu seguidor, quem quiser que eu viva na sua vida, que eu lhe dê vida plena, abundante, feliz, negue-se a si mesmo. Sacrificar parece uma palavra feia, né? A gente fala ela e nos remete à dor, a sofrimento. Sacrifício nos remete a algo muito difícil, muito pesado de ser feito. Mas eu li um livro essa semana que falava que sacrifício não é sinônimo de sofrimento. Sacrifício é nós nos negarmos em busca de um bem maior. Se sacrifício fosse sinal de sofrimento, as mulheres, por exemplo, não seriam mães. Existe dor para gerar um filho, existe dor para colocar alguém no mundo, mas quem é mãe pode dizer melhor do que eu, a dor é esquecida no minuto em que a mãe se encontra com o seu bebê, com o seu filho. Então, sacrificar diante de Deus é como gerar um filho, mas é como gerar filhos, frutos espirituais, que vão perdurar para toda a eternidade. O sofrimento, ele nos faz ter dor. Quando a gente sofre por alguma coisa, a gente tem dor e deu, né? E passou, e acabou. Mas quando a gente sacrifica, essa dor produz frutos em meio a todas as circunstâncias. Então, eu gostaria de começar perguntando a cada um de nós aqui nessa noite: quais vão ser os teus frutos? Quais vão ser os meus frutos desse sacrifício que nós fizemos juntos ao longo de 21 dias? Cada um sacrificou aquilo que custava mais para si. E o que nós faremos a partir disso? Quais serão os nossos frutos? Eu acredito que existiram dias que foram fáceis e existiram dias que não foram tão fáceis assim. Mas tenha certeza de que tudo que nós sacrificamos diante de Deus produz frutos. E eu trouxe uma série de exemplos da palavra dele que nos fala de vidas que sacrificaram coisas diante dele. E não foi só um alimento, não foi só uma bebida, não foi só um hábito. Foram vidas que sacrificaram coisas que nós também precisamos sacrificar diante de Deus. E geraram frutos eternos, frutos que inclusive alcançam a nossa vida. Jesus nos convida a uma vida de sacrifício no seu altar. E uma vida de sacrifício no altar de Jesus envolve tomar a nossa cruz. Quando Jesus nos fala em tomar a cruz, Ele quer dizer que existe um preço. Existe um preço em ser de Jesus. Existe um preço em ser cristão. Existe um preço em seguir a Ele. Existe um preço em negar a nossa vontade para fazer a dele. Existe um preço a ser pago, não se engane. A porta, ela é estreita. Existe um preço. Uma vida sacrificada no altar, ela é uma vida que nega a si mesmo. Ela é uma vida que nega a sua vontade, que nega o seu querer, que nega em favor de um bem maior. Uma vida sacrificada no altar envolve seguir a Jesus. Envolve abrir mão do que, Rebeca? Eu não sei.
Ao longo da nossa caminhada, vão existir várias coisas das quais a gente vai ter que abrir mão. Uma vida sacrificada no altar envolve confiança. Porque eu preciso confiar muito em Deus para abrir mão do que eu quero, para viver o que Ele quer para mim. Eu preciso confiar muito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, para que eu abra mão da minha, em detrimento da dele, porque Ele sabe o que é melhor, e não eu. E tudo isso, pagar um preço, negar a si mesmo, seguir a Jesus, abrir mão do que for necessário, confiar nele cegamente. Tudo isso é em busca de um bem maior. Sabe, todo o sacrifício que Deus ele pede de mim e de você é por um bem maior. E isso faz com que a nossa conta nunca feche. Porque por mais que a gente dê para Deus, Ele nos recompensa infinitamente mais, e a gente fica eternamente devedor a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por cada um de nós. Nós somos devedores. E eu trouxe hoje 5 exemplos. Eu prometo que eu não vou me deter muito em cada um deles, para a gente não ficar aqui toda noite. Eu trouxe 5 exemplos de pessoas que na Bíblia abriram mão de coisas em favor de um bem maior. A primeira delas é Abraão. Abraão, ele abriu mão de várias coisas, a começar pela sua terra. Deus chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra. Se Deus chegasse para nós e dissesse: Rebeca, sai da tua terra, será que eu sairia? Será que eu não pensaria 2 vezes? Abraão abriu mão da sua terra, em busca de um bem maior, para ir para a terra que Deus mostrou para ele. Nessa noite Deus nos convida a abrir mão da nossa terra. Não estou falando no sentido literal, geograficamente, mas abrir mão do lugar onde nós estamos. Quem sabe nós estamos num lugar de conforto, de comodismo. Quem sabe nós estamos em um lugar de distanciamento de Deus. Quem sabe nós estamos num lugar de tristeza, de dor. Deus te convida a abrir mão deste lugar nessa noite e a ir em busca da terra que Ele tem para cada um de nós. Abraão, ele abriu mão, em um certo momento, do seu direito de escolha. Existiu um momento lá da vida deles... Obrigada, Júlio. Eu tenho, mas é sempre bom. Obrigada. Ele abriu mão, num dado momento, de escolher a terra que era melhor para ele. Os empregados dele e do seu sobrinho estavam brigando. E eles pensaram: não é bom que seja assim, vamos se dividir, vai cada um para um lado. Mas ao invés de Abraão escolher a terra que ele queria, ele deixou que Deus escolhesse. Ele disse: não, escolhe tu. Porque Abraão sabia que Deus iria guiá-lo pelo melhor caminho. Ele abriu mão do seu direito de escolha. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito de escolha? Ou a gente quer sempre escolher o que é melhor para nós? A gente quer sempre escolher o que a gente vai fazer, que caminho a gente vai seguir. Deus nos convida a abrir mão do nosso direito de escolha. E a história mais conhecida de Abraão, quando Deus pede a ele o seu filho Isaque, que era o seu sonho, que era o que ele tinha de mais precioso. E Abraão abre mão desse filho. Nós conhecemos o final da história. Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Mas Deus pede que eu e você também entreguemos a Ele o nosso Isaque, o nosso sonho, aquilo que nós temos de mais precioso, para que a vontade dEle se cumpra em nós. Abraão abriu mão da sua terra, do seu direito de escolha, dos seus sonhos. E o que isso gerou? O que a renúncia de Abraão gerou? Simplesmente bênção de Deus sobre todas as famílias da terra. Eu e você hoje temos a nossa casa, a nossa família abençoada por causa da renúncia de Abraão. Então, a proporção do fruto que é gerado quando a gente sacrifica algo diante de Deus, nós nem imaginamos. Abraão nem sonhava que a renúncia dele alcançaria tantas pessoas. E Deus prometeu que assim seria. Nele são benditas todas as famílias da terra, porque ele viveu uma vida sacrificada no altar de Deus. Outra pessoa que viveu uma vida de renúncia foi Davi. Davi, ele abriu mão do seu direito de defesa. A gente vê no começo da história de Davi que Saul perseguia muito ele. E em nenhum momento Davi levantou a mão contra Saul. Em nenhum momento Davi quis se defender. Em nenhum momento Davi quis se justificar.
Em nenhum momento ele se revoltou por estar sendo injustiçado, afinal de contas, ele não tinha feito nada para Saul. Ele simplesmente era ele, Saul detestava por causa disso. Ele abriu mão do seu direito de se defender. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito de se defender? Porque a verdade é que a gente vai ser injustiçado. É que a gente muitas vezes não vai ter de volta aquilo que a gente ofereceu. É que a gente muitas vezes vai se ferir com o que as pessoas fazem conosco. E nessa hora, Deus nos convida a abrir mão do nosso direito de defesa. Ainda que você tenha razão, ainda que você esteja certo, Deus nos convida a abrir mão, como Davi fez, e a fazer o bem àquele que nos faz mal. É um evangelho ao contrário de tudo que a gente vê, mas é o evangelho que traz vida, vida plena e vida eterna. Davi abriu mão da sua vingança. Ele não quis se vingar de Saul. E quando ele ficou sabendo que Saul morreu, ele pranteou, ele declarou luto em toda a terra de Israel. Aquilo doeu para ele, porque ele não queria que isso acontecesse. Então, nós não precisamos nos vingar. Nós não precisamos dar o troco. Deus cuida de tudo. E Ele não cuida de tudo no sentido de Deus vai acabar com a vida de quem te fez mal. Não. Porque a justiça de Deus é salvar essa pessoa. A justiça de Deus é fazer com que ela se renda aos seus pés. Então, abramos mão do nosso direito de defesa, da nossa vingança. Davi, ele também abriu mão dos seus projetos. Davi, ele queria construir um templo para Deus. E sem razão alguma. Deus simplesmente disse para ele que não. Já parou para pensar que Davi podia ter construído mesmo assim? Muitas vezes nós temos projetos e colocamos eles diante de Deus. E Deus nos diz, não é para fazer. E a gente faz mesmo assim. Davi podia ter construído. Mas ele escolheu sacrificar os seus projetos. Em detrimento do projeto de Deus para a sua vida. Então, talvez vai existir momentos na nossa vida em que Deus vai nos dizer que não. Em que Deus vai nos dizer que não é o momento. Em que Deus vai nos dizer que aquela é a obra de outra pessoa. Como foi o caso de Davi, era para o seu filho Salomão construir esse projeto. A nossa resposta a isso deve ser sacrificar os nossos projetos. Porque o projeto de Deus é infinitamente melhor do que o nosso. Davi, ele sacrificou e abriu mão dos seus pecados. A gente vê alguns momentos em que Davi pecou e que ele foi confrontado por profetas, por homens de Deus. E em todos esses momentos, ele se humilhou diante de Deus. Em todos esses momentos, ele rasgou o seu coração na presença de Deus. Nesses momentos, ele compôs salmos lindíssimos que inspiram a nossa vida até hoje. E ele deixou e abandonou os seus pecados para fazer a vontade de Deus. Sabe, Deus nos convida a sacrificar o nosso pecado também. Todos os dias. Isso não é algo que nós fazemos hoje e amanhã a gente não precisa fazer. Não. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos sacrificar o nosso desejo pecaminoso de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Assim como Davi fez. Davi também abriu mão de oferecer a Deus o básico. Muitas vezes a gente se contenta em oferecer para Deus o básico. Em oferecer para Deus o que sobra do nosso tempo. Ou como o Tiago dizia ainda ontem aqui nos jovens, a oferecer para Deus aquilo que eu quero. A gente diz que é o que a gente pode, mas na verdade a gente poderia muito mais. A gente diz que está dentro da nossa limitação e Deus conhece o nosso coração. Mas Ele conhece tanto que Ele sabe que poderia ser mais. Davi, ele abriu mão desse comodismo de oferecer para Deus aquilo que lhe sobrava. Ele fez questão de oferecer para Deus sacrifícios que lhe custassem. Sacrifícios que lhe custassem. Foi o que Davi fez. Então, Deus, Ele também nos convida, assim como Davi, a abrir mão do nosso direito de defesa, da nossa vingança, a abrir mão dos nossos projetos, dos nossos pecados, a abrir mão de oferecer a Deus o que nos sobra, e sim oferecer a Ele sempre o nosso melhor. E o que gerou os sacrifícios de Davi? Teriam outras coisas que eu não coloquei aqui, mas os sacrifícios que Davi fez, a vida dedicada
que Davi teve diante de Deus gerou um reinado de prosperidade e de muitas vitórias para o povo de Israel. Davi foi o maior rei que Israel teve, porque ele foi um rei que sacrificava diante de Deus, que vivia uma vida sacrificada no altar de Deus, que se rendia à presença de Deus, que adorava a Deus de todo o coração. Queremos nós ter uma vida de prosperidade, uma vida de vitórias? Davi nos mostra o segredo: uma vida rendida ao Senhor no seu altar. Outra pessoa que sacrificou diante de Deus foi Daniel. E esse fica até óbvio, né? Afinal de contas, o jejum que a gente está fazendo é o jejum de Daniel. Daniel, ele sacrificou a sua juventude. Ele podia ser só mais um na Babilônia. Ele podia se entregar aos prazeres daquela nação, mas ele não quis. Daniel, ele sacrificou os manjares que a Babilônia oferecia. E a gente ainda conversava, né? Esse período foi engraçado porque até as nossas conversas mudaram. A gente estava discutindo ontem, será que para Daniel foi fácil? Será que Daniel tinha hambúrguer para abrir mão? Será que ele tinha cachorro-quente? Será que ele tinha doces, né? Eu não sei o que ele tinha, mas o Tiago falou uma coisa que é verdade. Ele tinha acesso à mesa do rei. O que será que tinha servido na mesa do rei? O melhor. O melhor. Era como se hoje nós tivéssemos o melhor à nossa disposição para nos alimentarmos, para comermos e mesmo assim nos negarmos, nos abstermos em favor de Deus e da sua presença. Daniel, ele abriu mão desses manjares. Deus nos convida a abrir mão dos manjares da Babilônia. A Babilônia é este mundo que jaz no maligno. Nada que esse mundo tenha a nos oferecer, nenhum manjar, se compara ao manjar da presença de Deus, que se manifesta em nós e através de nós. Abramos mão dos nossos manjares. Daniel, ele abriu mão de se conformar. Muitas vezes a gente está vivendo e sendo conivente com situações que não agradam a Deus. Vivendo e sendo conivente com coisas que entristecem o coração do nosso Pai. Daniel, ele não se conformou. E não se conformar tem um preço. Geralmente quem não se conforma e aponta os erros, aponta os defeitos e mostra como tem que ser, a gente diz que é uma pessoa chata, né? Então, será que as pessoas achavam que Daniel era chato? Eu não sei. Mas ele sacrificou a sua reputação. Ele sacrificou o seu conformismo. E ele não se conformou com o sistema que ele estava vivendo. Ele estava na Babilônia. Ele estava no que representa uma terra longe de Deus. Mas ele não ficou longe de Deus. Que eu e você não nos conformemos também com este século. Como o texto que, acho que foi a Raquel que leu, né? Foi, né, Raquel? Não foi a Raquel. É que na sequência do teu texto fala isso. Mas é isso. Não nos conformemos com este século. Mas paguemos o preço para transformá-los. Ainda que a gente consiga transformar só a nossa casa. Não é só. Isso já é uma grande coisa para Deus. Que o nosso lar, ele seja diferente de tudo que se vive. Que a nossa vida seja diferente de tudo que se vive. Que a gente sacrifique o nosso conformismo. Sabe para quê? A bênção que Daniel alcançou foi uma bênção para os seus amigos, foi uma bênção para todo o seu povo. E através da vida de Daniel, reis ímpios se renderam ao Senhor. Através da vida de Daniel, Nabucodonosor, me esqueci o nome dos outros, Dario, Artaxerxes, declararam a santidade e a grandiosidade do nosso Deus. Você tem ideia do que significa isso? Eu e você abrirmos a nossa boca para glorificarmos a Deus, é o esperado de nós. Nós somos cristãos. Mas alguém que não professa fé em Deus, alguém totalmente avesso à vontade de Deus, reconhecer na vida de alguém a grandiosidade do Senhor é algo milagroso. Deus quer para mim e para você que as pessoas que nos cercam olhem para nós e glorifiquem o nome dEle. Aleluia. Deus quer para mim e para você que as pessoas que convivem conosco olhem para nós e digam: meu Deus, essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa nela que eu não consigo entender. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Aleluia. Como às vezes nós chegamos diante de médicos com milagres, né, acontecendo e as pessoas se rendem e dizem:
Isso só pode ter sido Deus. Foi algo divino, foi o que aconteceu com o Márcio. Todos os médicos ficaram abobados e glorificaram a Deus pela vida dele, aleluia. Que assim seja na nossa vida também. Que o nosso sacrifício, o sacrifício dos nossos melhores anos, o sacrifício dos manjares, o sacrifício do nosso conformismo, gere a glorificação do nosso Pai que está nos céus, através da nossa vida. Não existe elogio melhor do que alguém dizer que vê Deus na gente. Será que as pessoas têm dito isso a meu e a teu respeito? Se não, abramos mão do que for necessário para que isso aconteça. E a nossa vida glorifique a Deus em tudo, em nome de Jesus. Outra pessoa que sacrificou uma série de coisas em favor de Deus foi Paulo. Paulo, ele era top naquilo que ele fazia. Eu imagino que ele era muito prestigiado, muito respeitado no seu meio. E Paulo abriu mão de tudo isso. Paulo abriu mão da sua posição. Paulo abriu mão do seu prestígio. Paulo abriu mão do seu conforto. Paulo abriu mão do seu passado. Ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo abriu mão das suas convicções. Ele era bem convicto daquilo que ele fazia. Ele era perseguidor dos cristãos de forma dedicada, porque ele acreditava que o que ele pensava era o certo. Ele abriu mão das suas convicções. Paulo, ele abriu mão da sua liberdade física, porque a sua alma jamais esteve presa. Sabe, talvez eu e você tenhamos que abrir mão do nosso conforto. E às vezes a gente pensa, até a gente conversou nos jovens um dia, né? Às vezes a gente pensa que esforço, que sair da zona de conforto é algo ruim. Mas não tem nada pior do que viver uma vida estagnada. Não tem nada pior do que passarem os anos e a gente não sair do lugar. Não tem nada pior do que a gente perceber todo mundo crescendo e a gente ficando para trás. Porque se a gente não está crescendo, a gente está decrescendo. Então, que nós sejamos capazes de abrir mão do nosso conforto. Que nós sejamos capazes de abrir mão do nosso passado. Do nosso passado. Daquilo que a gente acha que é certo. Às vezes a gente é criado e tem as nossas convicções muito firmes. E aí Deus vem e nos mostra que tem algumas coisas que não estão do jeito que deveriam. E a gente tem resistência. Porque nós temos mania de achar que sabemos o que é certo. Mas nós não sabemos. Que a gente abra mão das nossas convicções em detrimento de Deus. Porque a bênção que o sacrifício de Paulo gerou alcançou a mim e a você. A bênção que o sacrifício de Paulo gerou foi a pregação do Evangelho em todo o mundo da época que ele viveu. Aleluia! Oh, que glória, que bênção é poder abrir mão de algo e o Evangelho de Deus ser pregado a toda criatura. Deus quer usar a mim e você. Para isso, abramos mão de quem nós somos, para sermos quem Deus quer que nós sejamos, em nome de Jesus. E o último, por motivos óbvios, é Jesus. Jesus, Ele é um mestre em sacrificar. Jesus, Ele é um mestre em abrir mão. Ele era Deus e abriu mão dessa posição por mim e por você. Ele era rei nos céus, Ele era o mais adorado. E Ele abriu mão de ser o mais adorado para ser aqui o rejeitado, o humilhado, o desprezado, o mal falado, o maldito. Jesus, Ele abriu mão da sua vontade. Quando Ele fez aquela oração tão linda: Pai, se possível, passa de mim. Sabe, vão existir momentos na minha e na tua vida que a gente vai fazer essa oração para Deus. Deus, se der, me livra dessa. Se der, Senhor, bota para outra pessoa, não para mim, mas que a nossa oração ela seja completa como a de Jesus foi, porque Ele não disse só: Pai, passa de mim esse cálice. Ele disse, sobretudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que assim como Jesus, a gente seja capaz de abrir mão da nossa vontade, de abrir mão do nosso querer. Jesus, Ele abriu mão simplesmente da sua vida, por mim e por você. E a Bíblia ela nos fala que quando Ele estava derramando a sua alma na morte, Ele nos viu.
E isso fez com que ele tivesse mais força para encarar o desafio. Então, quando estiver difícil, olha para Jesus. Quando estiver difícil, olha para Ele. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso mestre por excelência. E se o nosso mestre abriu mão de tudo que ele tinha por causa nossa, quem somos nós para não abrir mão do que temos por Ele? É o mínimo que nós podemos fazer. E o sacrifício de Jesus, ele também gerou bênçãos. Eu poderia citar várias, mas eu vou citar a maior de todas. O sacrifício de Jesus gerou salvação para todo aquele que nele crê. O sacrifício de Jesus gerou livre acesso à presença do Pai para nós. Nós podemos falar com Deus e sermos ouvidos por Ele, porque Jesus morreu por nós. O sacrifício de Jesus nos trouxe vida. Vida e vida plena. Apesar das dificuldades, apesar das tristezas, eu e você podemos sorrir, porque Jesus morreu por nós. O sacrifício de Jesus nos trouxe perdão, o que nenhum de nós seria capaz de conquistar. Nos trouxe cura, nos trouxe transformação, nos trouxe nova vida, nos trouxe novas chances. Tudo porque Ele abriu mão. Tudo porque Ele renunciou à sua própria vontade. Tudo porque Ele renunciou à sua própria vida. Então, que amanhã, quando o nosso sacrifício coletivo e combinado acabar, que a gente passe a viver, se já não vive, uma vida sacrificada no altar de Deus. Sabe, sempre vai valer a pena. Às vezes a gente sacrifica a nossa vida por coisas que não nos trazem retorno nenhum. Às vezes a gente abriu mão de coisas e percebe que não valeu a pena. Mas com Jesus, todo sacrifício vai valer a pena. Que a gente seja capaz de abrir mão do nosso direito de escolha, dos nossos sonhos, nossos projetos, nossos pecados, nossa vontade, nosso passado, nossa liberdade, nosso querer. Tudo que nós temos, como a gente cantou aqui ao longo de tantas canções, que nós sejamos capazes de oferecer ao nosso Deus. E para quê? O mais maravilhoso de Deus é que tudo sempre tem um porquê. E não é um porquê que acaba em nós. Porque quando a gente sacrifica a Deus, isso nos preenche. Isso nos abençoa. Mas Deus, Ele é mais que abundante. Ele não acaba na gente. Tudo que a gente sacrifica a Deus reverte em bênçãos para todos aqueles que nos cercam. E para todos quantos o Senhor nos der a oportunidade de conhecer e de andar junto, e de viver, e de pregar e de falar do seu amor. Que a gente seja capaz de sacrificar a Deus para gerar frutos. Frutos que permaneçam. Que a gente seja capaz de sacrificar a Deus para agradar o nosso Pai. Nós cantávamos aqui aquela canção que diz que o amor de Deus é inexplicável. Que o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange a amá-lo de volta. Que a gente demonstre o nosso amor a Deus, abrindo mão do que for necessário para agradar o coração dele. Que a gente seja capaz de sacrificar a Deus, porque Ele merece. Todos os sacrifícios que a gente fizer na nossa vida não chegarão nem perto do que Ele fez por nós. Ele merece. Ele merece o meu melhor, Ele merece o teu melhor. Aliás, Ele merece muito mais do que o nosso melhor. Muito, muito, muito mais. Que a gente seja capaz de sacrificar a Deus, porque Ele nos deixou o exemplo. Ele é o nosso mestre. E nós devemos seguir os passos do nosso mestre. E que a gente seja capaz de sacrificar o que for necessário diante de Deus. Porque essa é a melhor forma de viver. A gente pode tentar viver de outro jeito. A gente pode tentar viver focado na nossa vontade. Mas a gente só vai encontrar a plenitude de vida no centro da vontade de Deus. É só Ele que nos completa. Esse vazio que existe dentro de nós, é só o Senhor que completa. Então, que nós possamos parar de perder tempo e viver uma vida sacrificada, dedicada a Deus, em todo o tempo, em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero ler para você, você não precisa abrir,
livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, onde a palavra de Deus nos diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Os nossos lábios um dia confessaram a Jesus como nosso Senhor. O fruto desses lábios que confessam Jesus como Senhor é uma vida de contínuo sacrifício de louvor a Deus. Que nós sejamos capazes de sacrificar continuamente o que for necessário. Que o Jejum da Vitória 2022 não seja apenas um momento, mas seja o começo de uma vida inteiramente e continuamente sacrificada no altar do nosso Deus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que teu dia seja melhor. E se foi assim, curte ele, comenta aqui embaixo o que tu achou. Pega esse link e compartilha com algum amigo, com algum familiar que tu acha que possa ser tocado por essa mensagem. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E não esquece nunca que Deus é o segredo. Beijo e até o próximo vídeo.